Rádio Web Novo Horizonte Gospel, 24 horas levando o evangelho até você. E para você que deseja ser um semeador desse projeto, entre em contato conosco através dos telefones 79. O programa a seguir é de total responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Você está sintonizado na Rádio Web Novo Horizonte Gospel, no podcast e além dos cartazes. Coisa boa, irmãos, estar aqui. Então quero desejar a vocês uma tarde repleta de muita graça, de muita comunhão, que o refrigério do Senhor te alcance aonde você estiver. Quero agradecer a todos vocês que estão nas nossas plataformas, no canal da cantora Sara Góes, também aqui no canal da Rádio Web Novo Horizonte, você que está pelo aplicativo e em todas as plataformas, tá, gente? Que a gente for citar todas as plataformas aqui, nós vamos passar um bom tempo. Então, muito obrigada a você que também está pelo grupo aqui da Rádio Web Novo Horizonte. Que o Senhor Jesus continue vos abençoando poderosamente. E hoje nós estamos com um tema recheado de muita graça, tá? A verdadeira liberdade, que daqui a pouco o ministro André vai estar desenvolvendo para a gente compreender melhor. Só que antes da gente entrar nesse tema top da galáxia, eu quero trazer a curiosidade do dia, tá bom? Principalmente para as mulheres que estão sempre na cozinha, fazendo aquele almoço, fazendo aquela janta maravilhosa para a sua família. Mas também, né, não posso falar só para as mulheres, porque tem muitos varões que têm me reclamado. Sara, vocês estão trazendo dica só para mulher. Você, varão que gosta de cozinhar, também serve para você, tá bom? Porque tem muitas pessoas que gostam de fazer aquele macarrão com muito alho, com muita cebola. Tem muita gente que gosta, né? E quando a gente vai cozinhar e fica com aquele cheiro na mão de alho, faz aquele cheiro da cebola, e muitas das vezes nós passamos detergente, passamos, e o cheiro continua. Para você também que gosta de lavar roupa, para não ficar com a mãozinha com cheiro de água sanitária, essa dica que eu vou trazer para você nessa tarde é maravilhosa. Qual a dica, Sara? Pó de café. Após você lavar sua roupa, após você cortar o alho, apesar que hoje tem uns aparelhozinhos que tá cortando que não precisa nem topar, né? Mas para você que ainda usa, né, manual, para não ficar com esse cheiro de alho, cheiro de cebola na mão, cheiro de água sanitária, após você fazer a refeição, tá cortando, o que é que você vai fazer? Após você cortar a cebola e cortar o alho, você vai lavar sua mãozinha com detergente e logo após vai tacar o pó de café. Gente, é maravilhoso, não fica com o cheiro de alho. Comprovo pra você, porque eu já fiz e deu certo, tá bom? Eu tive que fazer, não tenho que fazer pra dizer se deu certo ou não deu. Deu certo, você passa o detergente na mão, lava com bastante água e logo após o pó do café. Você vai lambuzar a sua mão de pó de café, vai ficar escura, vai ficar bem escurazinha porque o café, e logo após você vai lavar com bastante água e detergente novamente. E o cheiro da água sanitária, do alho e da cebola não vai estar em sua mão. Dica boa é dica compartilhada, tá bom? Espero que você faça e dê certo com você também, porque comigo deu, com o gel também deu, né? Que ele disse, eu fui fazer um feijão e queria colocar alho, e ficou com cheiro, né, na mão, e eu disse, põe pó de café que funciona, e ele realmente comprovou que também funcionou com ele, tá bom? Então essa é a dica pra vocês nessa tarde, tá bom? Você sabia? Alif, você sabia? Alif não sabia, então ficou sabendo agora, aprendeu com Sara Góes. Pode dizer, viu, Alif? Pra sua mãe, pro seu pai que gosta de cozinhar também, que aprendeu com Sara Góes essa dica top da galáxia. Só pra gente descontrair, tá bom, gente? Então essa é a dica de hoje. Pó de café tira cheiro de água sanitária e cheiro de alho e de cebola, tá bom? Então você pode cozinhar tranquilamente, pode usar o que você gosta de usar e depois colocar o pó do café nas mãos. É nas mãos, não é na comida não, viu, gente? Nas mãos, para tirar o cheiro do alho, tá bom? Então essa dica aí, espero que você tenha gostado e coloque em prática para ver se funciona com você também. Então hoje vou falar um pouco, hoje eu disse que eu ia falar pouco, não quero falar muito, porque tem dias que eu pareço um papagaio aqui, tanto falando, né? E não deixo os nossos ministros falar, mas hoje eu vou ficar bem quieta, vou falar o mínimo, bem pouquinho, para o que eu quero ouvir, porque como nós falamos,
Como eu falei pra vocês no Instagram, né, gente? O testemunho é muito forte, só que o tempo é curto para ele contar tudo, mas eu tenho certeza que aquilo que ele conta aqui vai te alcançar. E eu quero mandar um abraço para o nosso pessoal que está sempre nos acompanhando pelo Instagram, respondendo a nossa caixinha. Muito obrigada pelas perguntas e que o Senhor alcance a todos vocês, tá bom? Todos vocês. E abra o teu coração e queira realmente essa verdadeira liberdade. Então, muitíssimo obrigado. Está conosco ele, vai se apresentar para vocês. Olá, fica à vontade. Muito obrigada, viu? Boa tarde. Eu Muito que obrigada agradeço por pelo estar convite. aqui. Para mim é uma honra estar aqui pela primeira vez. Quero agradecer pela oportunidade, pelo coração de permitir estarmos aqui para contar um pouco do meu testemunho. Que eu sei que, assim como foi na minha vida, tem muitas pessoas que se encontram presas, cativas, esperando uma resposta, esperando uma solução, mas muitas vezes não encontra esperança. Acha que não tem mais jeito, acha que não é mais possível. Quero agradecer também pelos meus líderes, para não esquecer antes de entrar no tema em si, ao pastor Fábio, a mama Cássia, que me permitiu estar aqui compartilhando um pouco do meu testemunho. Mandar um beijo aí para meus filhos e meus familiares também. Então assim, como eu falei, muitas vezes tem gente em casa que está na mesma situação, presa, cativa, achando que não há mais esperança. Eu tive uma trajetória, eu ouvi falar, não conheci, falar de Deus na adolescência. Porque quem conhece a Deus não tem como dizer que se afastou. Eu tenho isso comigo. É uma teoria minha, que muitas vezes a pessoa fala, eu me desviei. Não, você se desviou porque verdadeiramente você não conheceu a Cristo. Porque se você conhecer, não tem como você se apartar, porque você passa a ser algo dentro de você que você não consegue mais viver sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo dentro de você, sem você ser conduzido, sem você ser guiado. Então eu ouvi falar de Deus na adolescência. Só que durante a adolescência o mundo me fascinou. As curiosidades, as paixões da adolescência, as paixões que Salomão fala lá no Provérbios, para ter cuidado com as paixões da mocidade. Então isso me proporcionou, eu a cada dia, aquele que eu ouvia falar, eu já estava me afastando tanto que eu não estava nem ouvindo falar. E isso me proporcionou a entrar num mundo totalmente diferente do de Cristo. Eu acabei indo para o Espiritismo. Do Espiritismo eu fui para Umbanda. Da Umbanda fui para o Candomblé. Durante 14 anos de minha vida eu vivi dessa maneira. Cheguei a fazer a iniciação no Candomblé, participei de alguns rituais, participava de vários rituais, fazia várias obrigações. Só que chegou um momento que eu cheguei a ter loja, ter empresa, mas eu não tinha paz. Sentia um vazio dentro de mim. Minha casa, na época, só era um clima totalmente de contenda, briga, confusão. Era uma casa totalmente destruída, sem a presença de Deus, que aonde a presença de Deus não está, é sempre o vazio, não é preenchido. E eu fui me aprofundando, e a cada dia sempre fazendo as obrigações que eram necessárias. Porque quando a gente está nesse mundo, desse outro lado do Candomblé, não só Candomblé quanto a Umbanda, os guias sempre cobram alguma coisa sua. Você é o tempo todo cobrado, você sempre tem que fazer alguma obrigação, você sempre tem que estar fazendo alguma oferenda e sempre cobra mais, E eu cheguei a um ponto que cheguei ao fundo do poço. Eu perdi as empresas, estava totalmente falido, quebrado, e a entidade já estava me cobrando a obrigação maior,
que disse que já era, no caso, para me tornar mesmo por completo. Sim, no caso, para eles nunca é suficiente aquilo que faz. Isso, sempre você tem que fazer um complemento, né? Na Umbanda, se eu não me engano, você começa com um bori, que são 3 dias, depois bossé, se eu não me engano, e depois a obrigação maior, que é quando raspa a cabeça e reabre todas as cores, faz os cortes, tá entendendo, no corpo, faz a obrigação maior. Essa obrigação maior eu não cheguei a fazer, mas a entidade já estava me cobrando mesmo continuamente. Eu estava tendo já várias indicações que lá eles chamam de pai de santo, mas hoje nós sabemos que nós que somos pai de santos, tá entendendo? Ele sempre falava, você tem que fazer o quanto antes, você tem que fazer a sua obrigação, porque você está vendo que você chegou a um ponto que sua entidade está cobrando mesmo, você tem que fazer. Só que foi quando eu lembrei do Deus que eu ouvi falar na minha adolescência. Eu pensei, como é que eu vou chegar ao ponto? Eu cheguei no fundo do poço que eu não tinha dinheiro nem para comprar um pacote de biscoito para meus filhos. E como é que eu vou estar fazendo a obrigação? Tudo que eles me pedem, eu faço. Se é na época de Cosme Damião, fazia o caruru, que fazia tudo, todos os rituais, todos. E assim, quando eu vi o tema, eu estava lembrando justamente disso, a verdadeira liberdade. Que eu lembro quando eu andava nesse lado, sabe aquele clima de perseguição que o tempo todo as pessoas têm inveja de você, o tempo todo as pessoas estão fazendo macumba para você, o tempo todo as pessoas estão querendo o que é seu, você, meio-dia você tem que ter uma... não é bom você sair meio-dia em ponto, cobrir a sua cabeça, andar com um chapéu, que é para não deixar seu ori aberto. Então assim, era uma preocupação contínua e você ficava, que é isso? Você era totalmente preso. Você não tinha uma liberdade, que é justamente o tema, a verdadeira liberdade. Você era aquela obrigação o tempo todo fazendo, era banho, era limpeza, era rituais, era incenso, era defumação dentro da casa, era despachando muitas vezes cachaça para Pai Exu. Então assim, era muita coisa que você vive preso e ao mesmo tempo você não percebe. E eu lembrando quando eu estava vendo o tema, eu falo assim, meu Deus, como é bom estar na tua presença. Porque se faz valer o que o Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe o que é, Sara, hoje? Você andar totalmente despreocupado. Você andar sem estar com aquela preocupação que alguém está fazendo alguma coisa para você, sem você achar que está sendo perseguido, sem você achar que ninguém está com o olho grande em cima de você, porque você tem a convicção que o Deus que você serve está o tempo todo com você, protegendo, nos livrando, que Ele nos garante através da tua palavra, ainda que se levante. Ele está dizendo que não vai se levantar, sempre vai haver, mas Ele só se levanta sabendo que vai cair, porque Ele está conosco o tempo todo. Então assim, é uma paz que eu não tenho como explicar, porque só quem conhece sabe. É por isso que eu digo, hoje com toda a convicção, quem verdadeiramente conhece a presença de Deus, que vive verdadeiramente a palavra de Deus, não tem como dizer, eu vou me desviar, eu vou me afastar. Não, você não chegou a verdadeiramente a conhecer. E o mais interessante é que durante esse processo, quando eu lembrei do Deus da minha adolescência, eu não lembro agora exatamente se era um dos padrinhos, que ainda tem a categoria, não lembro se era o pai pequeno ou se foi o pai de santo que chegou para mim e falou, você vai desistir de tudo, você já chegou até aqui, agora você vai desistir de tudo. E eu cheguei e falei, desistir de quê? Que eu não tenho mais nada, para mim já acabou. Eu cheguei no fundo do poço. E chegaram para mim e falaram, você sabe que você vai acabar perdendo a sua vida. Porque sua entidade ela vai lhe cobrar.
Ela não vai permitir você sair assim. E eu lembro que a resposta, mesmo sem conhecer o Deus que eu conheço hoje, eu só ouvia falar, eu falava, não vai, porque Deus é maior e eu tenho certeza que Ele vai me livrar. Eu cheguei a um ponto que eu estou procurando assim resumir, porque é muita coisa, é muito grande. Se eu for contar todos os testemunhos, a gente vai virar uma vigília aqui. Eita glória! Mas eu cheguei ao ponto que as próprias entidades, antes mesmo de eu sair, eu lembro que eu estava na faculdade. Vocês querem pedir? Tá, à vontade. Quando ele toma água aqui, gente, você que tá aqui conosco, quero fazer um pedido especial. Deixa o seu like, tá? Como eu sempre falo, o like não é ferramenta, não é vaidade. É uma grande ferramenta para nós, porque quanto mais você deixa o seu like, essa live vai sendo enviada para mais pessoas, porque o canal vai entender, o YouTube vai entender que a programação é boa, que você tem gostado e vai transmitir para outras pessoas. E também eu quero pedir que você compartilhe, não espere só o YouTube levar e indicar para outras pessoas, mas eu quero também pedir para você compartilhar, porque eu vou dizer a você, gente, é algo sobrenatural que está acontecendo neste lugar. E tem muitas pessoas que estão nos ouvindo. Então, seja um missionário, compartilhe essa live para que outras vidas sejam alcançadas. O nosso desejo com esse testemunho, com esse podcast, é povoar os céus com vidas. Tá bom? Então, compartilha para que outras pessoas sejam alcançadas, para que outras pessoas possam ver. Ah, Sara, e se eu compartilhar e a pessoa não vir assistir agora? Eu digo a você com toda a convicção, tá? Com toda a convicção e experiência de 1 ano e meio que nós já estamos aqui, que depois ele vai ouvir, depois ela vai ouvir, ela vai dizer, por que mandaram para mim esse link? E vai, mesmo sem vontade, vai clicar e vai assistir, nem que seja um pouquinho. E o pouquinho que ela assistir, Deus vai falar com elas. Tá bom, gente? Então, fica conosco e vai compartilhando. E eu quero pedir aos irmãos que já estão aqui, gente, eu não sei se vai dar para mim ler os comentários, que esteja orando, tá bom? Esteja orando, porque tem muitas vidas cativas que mandaram mensagem. E a gente sabe que é difícil, é muito difícil para quem está preso, né? Verdade. Veja só, você chegou fazendo tudo que eles pediam. Sempre tá ali fazendo o que eles estavam pedindo. E chegou um ponto de dizer que você vai perder, largar tudo o que, né? Que você já tinha perdido, não tinha mais nada para perder, já tinha perdido tudo. E não esqueça tudo, você parou não, viu? Que você vai continuar. E que eu acho tão interessante que eu não contei para o pessoal como seria o seu testemunho. Eu só mandei o tema e fiz a caixinha sobre a verdadeira liberdade. E chegou pergunta pra gente. Isso. Né? E como você falou, chegar em um ponto de estar tão preso que tudo tem medo. Sair, tem que se preocupar por causa do sol, colocar para não deixar... esqueci até o nome que você falou. Chama Uri. Uri, né? Não deixar ele aberto. Então essa preocupação, aquela questão de tudo tá se preocupando. Então tem pessoas que neste momento se encontram dessa mesma forma. E tem uma pergunta para você, né? Que diz assim, como uma pessoa presa por Satanás pode ser alcançado por essa liberdade? Quem é essa liberdade? A própria palavra diz, né, lá em João 14,6, diz Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A liberdade é através de Jesus. Se você abrir seu coração, você se permitir, você se entregar de corpo, alma e espírito, você se permitir ser amado, ser cuidado, ser liberto. Que eu vou dizer uma coisa, Sara, que muitas vezes eu louvo a Deus que eu tive pessoas que me apoiaram. Eu tive verdadeiros homens de Deus e mulheres de Deus que no processo, meu processo de libertação, pegou junto comigo. Porque não é fácil. Eu até me emociono um pouco, porque foram 15 dias de luta, 15 dias de batalha, 15 dias de homens e mulheres de Deus orando, intercedendo,
pegando junto com minha mãe, que minha mãe foi uma das que se levantou para me ajudar. Eu tava de um jeito que eu já estava ouvindo vozes, porque eu parei, eu saí do Candomblé, só que ainda não tinha me firmado na igreja, aí tem essa importância. Satanás não quer perder ninguém. Então, ou você sai, você se firma na presença de Deus para você verdadeiramente fazer valer o que está no Salmo 91, ou você não tem como você permanecer, que ele não quer perder. Então eu estava num ponto que eu achava, muitos olhavam para mim e dizer, ele está louco, porque eu estava ouvindo vozes, eu estava de um jeito que tem horas que eu estava vendo que a pouco já estava manifestando. Eu até continuar ali onde eu parei, dá para introduzir aí. Chegou a um ponto que eu chegava na faculdade, eu chegava naquelas janelas lá, o inimigo soprava no meu ouvido e dizia, pule, para você não ter mais jeito não. Ele me mostrava como meu corpo ia cair, como eu ia morrer, o que as pessoas iam falar quando visse meu corpo e o que as pessoas iam achar. Então assim, é muito forte, é muito complicado. Então assim, nós precisamos verdadeiramente de pessoas que se somem, que assim como eu precisei de ajuda, tem muitas pessoas que verdadeiramente precisam de um acompanhamento mais de perto. Muitas vezes quem não conhece esse lado espiritual, às vezes pode achar que é mentira, achar que é fácil, muitas vezes acha que a depressão é fingimento, brincadeira, mas a opressão é uma coisa muito séria. Não tem como eu explicar a sensação, a questão de possessão do inimigo soprando no meu ouvido, soprando o que eu devo fazer o tempo todo. Só as pessoas que estavam ali no dia a dia, nesses 15 dias que realmente se somaram para ajudar, é que pode dizer que não foi fácil, porque não tem como eu explicar, é uma coisa difícil. Eu sei que eu louvo a Deus que eu tive homens e mulheres de Deus para me ajudar, para pegar junto comigo, para me ensinar verdadeiramente essa palavra, me ensinar o caminho que é Cristo, para poder eu crescer espiritualmente. E hoje eu poder estar aqui contando esse testemunho, é porque o nome do Senhor foi glorificado, porque foi um processo árduo, um pouco difícil. Por várias vezes ele tentou tirar a minha vida, soprando no meu ouvido, muitas vezes em manifestações mesmo. Eu lembro que esses 15 dias teve uma das irmãs que me ajudou nesse processo de libertação. Ela sentiu de Deus de fazer uma campanha no monte em prol da minha vida. E eu lembro que esses 15 dias nós fomos para o monte junto com o pastor, junto com algumas pessoas, homens e mulheres de Deus, para fazer essa campanha. Eu já tinha aceitado a Cristo, quero deixar bem claro que desde o primeiro dia eu já tinha aceitado. Só que, André, você não aceitou verdadeiramente? Aceitei. Só que existe um processo de libertação. Não tem como a pessoa sair cativa, ter sua alma totalmente firmada dentro de um terreiro e dizer, eu aceitei a Cristo, eu estou liberto. Não. É uma renúncia diária. É uma dedicação diária. Você pega uma criança recém-nascida, você tem que ensinar a criança como ela tem que andar. Você vai ensinar a criança a comer que ela não sabe, na idade certa. Você vai ensinar a criança como ela vai se limpar no período certo. Então você pega um bebê na fé. Eu saí de um mundo totalmente opresso e cheguei bebê na fé. Só que foi uma coisa muito rápida, que foi muitos acontecimentos que era necessário devido de onde eu vim. E eu lembro que a irmã sentiu fazer essa campanha no 15º dia da campanha, em cima do monte. Ali foi onde eu tive minha vitória, que foi justamente os 15 dias de campanha que ela sentiu de fazer no coração dela.
E nesse último dia, Sara, por incrível que pareça, Satanás ainda tentou ceifar minha vida. Foi a última vez que eu, para a glória e honra do Senhor Jesus, eu manifestei. As pessoas que estavam ali em volta diziam que parecia um filme de faroeste, porque eu comecei a girar, a poeira começou a subir, e naquele monte do Luiz Alves. Quando eu girei, de repente o Espírito me soltou e eu ia caindo de morro abaixo. E os pastores lá foi que me segurou, repreendendo, expulsando. E depois desses 15 dias de campanha, para a glória e honra do Senhor Jesus, eu venho só crescendo de fé em fé. Venho cada dia me dedicando mais, buscando mais, me dedicando mais, porque vale a pena. As pessoas têm mania de dizer que é difícil servir a Deus. Eu não acho difícil. Eu discordo desse tema, desse assunto que as pessoas falam que é difícil ser crente dia de hoje. Não é, porque é uma coisa tão leve. Sabe o que é você ter um pai que cuida de todos os detalhes para você, que supre todas as suas necessidades, que te guia, que te orienta, se você se permitir. É muito gostoso, é muito lindo. Tá entendendo? Então assim, vale a pena. Eu sei que tem pessoas que estão ouvindo que precisam ouvir essa palavra, que talvez esteja passando pelo mesmo processo que eu passei. Agora, assim como foi na minha vida, eu garanto com toda a convicção que assim será na vida daquele que abrir verdadeiramente o coração. É só permitir Cristo entrar. Ele diz na sua palavra que está à porta do seu coração batendo. Se a pessoa permitir abrir a porta, ele entra. Ele só quer uma permissão. Que até isso, eu costumo dizer direto, que até isso Cristo é educado. Deus é educado. Satanás entra sem pedir permissão, entra fazendo bagunça, entra perturbando dentro do lar, perturbando familiares. Agora, Cristo só entra quando nós permitimos. É muito interessante. Então você confirma que mesmo passando por esse processo, essa pessoa pode alcançar a liberdade. Sim, com certeza. Estou aqui para testemunhar isso. Amém. Estou aqui para contar. Amém. E para mostrar para quem quiser ver que vale a pena. Vale a pena. E vale a pena. Não tem outra palavra. Vale a pena. Amém. Tem mais uma perguntinha aqui dos nossos seguidores. Quais os fundamentos para conquistar a verdadeira liberdade? O fundamento é Cristo. Amém. É Cristo. É você se permitir. É você abrir seu coração. Você se entregar. Porque não adianta, Sara, a pessoa dizer que vai se permitir abrir o coração e não mudar a trajetória, não mudar seu estilo de vida, não mudar sua maneira de agir. Porque você tem que mudar suas atitudes. Você vai abrir seu coração, só que você tem que compreender que você não vai viver mais da mesma maneira. Porque quando o Espírito Santo entra, o próprio Espírito Santo vai começar a lhe incomodar. Quando você for fazer alguma coisa errada, não é que o Espírito Santo incomoda. Muito pelo contrário. Mas quando você vai fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo começa a lhe incomodar, para lhe mostrar que você não está naquele caminho. Seja com uma tremedeira, seja com frio, seja com... Muitas vezes pessoas... Tem várias maneiras. Tem pessoas que dizem que às vezes vai fazer alguma coisa, quando pensa que não sente uma dor de cabeça, ou o próprio Espírito Santo fala para não fazer aquilo. Então tem várias maneiras, só que a pessoa tem que estar sensível para entender os comandos. Eu achei tão interessante essa pergunta, que eu mesmo, assim, a pessoa mandou e eu respondi, achei até a resposta quem dá é ele, né, das perguntas, mas eu achei tão, assim, interessante, que eu respondi aqui na minha agenda.
com os textos, né, bíblicos. Eu vou passar esses textos para vocês. Se você puder anotar, você anote, tá bom? Ah, eu não posso anotar. Depois você vai, volta, quando terminar a live, você volta, assiste novamente e você, quando estiver podendo anotar, pega a canetinha e anota que se encontra. A pergunta foi: quais os fundamentos para conquistar a verdadeira liberdade? Aí eu coloquei aqui 2 Coríntios 3:17, 1 Pedro 2:16, João 8:31 e 32, João 14:6, eu acho que você citou, né? João 14:6, Romanos 6:14 e Romanos 8, do 1 ao 2. Mas eu espero que você leia o capítulo todo, que é bênção do Senhor, tá bom? João 8, do 1 ao 2. Então, para mim, eu encontrei os fundamentos nesses textos, né? Porque é você aceitar o presente que Deus te deu, que foi Jesus. Isso. Né? É um presente de Deus para nossas vidas, entregando Jesus. Jesus, ele foi ali, como ele disse, é o Senhor o tempo todo. Então, assim, Deus não tem um queridinho. Não. Né? Deus não tem um queridinho. Filho predileto, não tem um predileto. Eu não entreguei Jesus. Jesus veio só para o André, que está passando por essa situação. Não. Ele veio por você também. Ah, eu posso, Sara? Pode. Eu posso, André? Pode. Em Cristo Jesus você pode. Mas eu frisei algo aqui muito importante que o André falou, que assim, ele não quis mais viver nessa vida, porém não se firmou logo com Cristo. Então eu quero dar esse conselho. Queira rapidamente ter um elo com o Senhor Jesus. Isso. Porque é muito importante. E não tenha medo. Não tenha medo de dizer, eles vão me matar. Não. Gente, eu só quero repetir o que André já falou. Ele via, ouvia como ia morrer, aquela coisa toda. Então, tudo esse sistema, ele cria para atormentar o ser humano. Para trazer um tormento. E eu digo a você, se você estiver em Cristo Jesus, praga nenhuma chega à sua tenda. Verdade. O André citou o Salmos 91 primeiro. Isso. E eu continuo no Salmo. Se você ver, você vai ver instruções poderosas do nosso Deus. Em Salmos 91, praga nenhuma chegará. Ele dá ordem aos seus anjos, ao seu respeito. Você clama e ele ouve. Então, irmãos, é bênção do Senhor. Esteja debaixo dos esconderijos do Altíssimo. Descanse debaixo da sombra do Onipotente, porque ele tem cuidado de vós. Veja só que coisa linda. Hoje não tem preocupação, porque se por um caminho, a Bíblia diz, se por um caminho ele vier, Deus ele faz ele correr por 7. Né? Então não precisa se preocupar mais, porque você está em Cristo Jesus. Agora tem que estar debaixo da comunhão. Eu lembre disso. Tem os princípios. Estar no Senhor, se alimentando da palavra, porque isso é magnífico. A sua mãe está aqui conosco, está deixando um comentário também aqui. Eu vou tentar ler bem rapidinho, né? Enquanto o André toma uma aguazinha. Alivio, cruza aqui, baixa aqui para mim ver os comentários. Gel também está aqui, deixa eu ver. Maíse, né, tá aqui conosco, boa tarde. Gidalva Fonseca, graça e paz, cheguei. Nádja, boa tarde, a paz. Hoje um servo do Deus Altíssimo, glória a Deus. A Nádja diz, pastor Gel, boa tarde, a paz. Boa tarde, paz e graça, povo abençoado, programação abençoada. Deus não cobra nada. Quando você estava falando, a nossa irmã Gidalva está dizendo aqui, Deus não cobra nada. Né? Você está dizendo que eles faziam tanta cobrança o tempo todo, cobrando. Deixa eu ver mais aqui. Deixa eu ver aqui. Nádia, compartilhando. Faça a sua parte, compartilhe. A nossa irmã Gidalva também é muito forte. O pastor Gel disse. Eliane. Essa é minha mãe. Isso. Eu, como mãe, nunca perdi a esperança de vê-lo, meu filho, de volta nos caminhos do Senhor. A fé e a esperança transformam nossas vidas. Meu Deus, achei lindo aqui. Eu acho que vou pegar até pro podcast também. A fé e a esperança transformando vida. Deus abençoe, minha flor. Mãe de joelho,
filhos de pé. Aí Nath já amei, Gidalva confirma também com amei. Obrigada, Deus, maravilhoso. Obrigada, Deus. Maravilhoso pela vida do nosso irmão. O pastor Gel aqui agradecendo. Aí a Gidalva continua falando verdade. Beta, né? Um homem de Deus, íntegro, como tenho aprendido com você, maninha. Obrigado, meu Deus, né? Minha irmã. A sua irmã. Aí tem a Gidalva assim, isso, Jesus e sua palavra são o fundamento. Aleluia, o pastor Gel diz, glória a Deus. Eliane também é muito forte. Meu Deus, é muito aqui, gente. Obrigada, Senhor. Hoje vejo meu filho, esse homem de Deus, íntegro e honesto, né? Aí o pastor André deu ouvido à palavra, né? O pastor Gel disse. É verdade, então tem que dar ouvido, viu, gente? Quando aceitamos a Jesus, o sangue nos guarda do diabo, né? A nossa irmã Gidalva aqui, é verdade, Gidalva, pastor Gel, boa tarde, Vanessa. Terminou, Aleph? Gente, todos sejam bem-vindos, tá bom? Eu não vou dar pra me ler no meu canal, certo? Tem que também estar no meu canal também. Não vou ter como falar, ler os comentários, porque tá muito corrido e o tempo tá passando. Então eu quero só agradecer a Deus por todos vocês, tá bom? E se agora por diante eu não conseguir ler os comentários, me perdoe, mas eu agradeço a todos vocês que estão compartilhando e deixando seus comentários aqui, né? Aonde está? Eu acredito que essa gente já respondeu até da segunda pergunta, né? Mas eu vou fazer porque como ela mandou pra mim, eu vou fazer porque os nossos ouvintes estão ligadinhos. Aonde está a verdadeira liberdade? Como você encontrou? Aonde você estava? Qual é a situação durante o processo? Qual a situação mais difícil você enfrentou? Acho que a situação mais difícil que eu enfrentei como eu falei, eu cheguei totalmente ao fundo do poço. Para mim o que mais doeu foi quando você vê um filho pedir um biscoito e você não tem o dinheiro. Acho que é a parte que mais dói, corta. Quem é pai e mãe sabe que isso é muito complicado, que você até passa, mas você não tem para dar um filho, dói. Então assim, para mim foi a parte mais difícil. Só que eu louvo a Deus em todos os sentidos, porque todo aquele processo, hoje eu posso dizer que foi tudo revertido em honra, porque Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Eu quero só fazer uma colocação no que você explanou nesse instante, referente a demorar a procurar se firmar verdadeiramente na presença de Deus. Muitas vezes o inimigo coloca dentro da gente vergonha, coloca dentro da gente como se pra gente não tem mais jeito, a gente se sente um trapo imundo, a gente acha que a gente ir para a igreja, aquilo ali não é para mim, que eu não vou conseguir ser liberto. Muitas vezes a gente entra na igreja, às vezes o irmão não está nem olhando para você, mas você já acha que todo mundo está olhando para você, está ali julgando de onde você veio. Então fica aquele olhar de julgamento que hoje eu posso falar com toda a convicção e certeza, que é o próprio Satanás que bota dentro de você e fica soprando nos seus ouvidos para você não chegar aí até a casa do Senhor. Mas ele fala bem claro na sua palavra: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deus não faz recepção de pessoas. Foi como Sara falou no instante, que Deus não tem filho predileto. Deus não tem filho queridinho. Ele está de braços abertos para todos. Só basta nós estarmos dispostos a abrir nossos corações para Ele entrar e fazer morada. Então, se tem alguém que estiver ouvindo, que está com esse mesmo sentimento de incapacidade, de julgamento, que tem vergonha de pisar em uma igreja, vergonha muitas vezes até de entrar. Muitas vezes eu cheguei, Sara, a ir na porta da igreja
E serve de alerta para os irmãos também, viu? Obreiros aí de plantão. Isso. Fiquem atentos, que muitas vezes a gente vê aquela pessoa que chega até a porta e muitas vezes nós estamos dispersos, não está entendendo que é Satanás dizendo que ele não pode entrar, que ele não tem dignidade para estar ali dentro. E algumas vezes eu cheguei, no meio do caminho voltei. Muitas vezes só queria que alguém chegasse aí, faça favor, venha. E eu não posso dizer que fui frustrado várias vezes, até que no dia que eu realmente resolvi entrar e me permitir ser cuidado. E o que eu acho interessante nessa colocação, que às vezes no evangelismo, não sei hoje como é que funciona, mas antigamente as pessoas diziam assim, não, eu venho te buscar. Isso. Né? Eu não sei se hoje o pessoal eu não estou participando muito como antes do evangelismo, mas as pessoas dizem, eu venho te buscar. E muitas das vezes dizem que vai buscar e as pessoas não vai. Verdade. O que será que vem? Né? Isso e às mesmo. vezes a pessoa está até esperando, já é uma porta aberta, porque justamente por causa dessa vergonha, né? Isso. Por causa dessa vergonha, será que, eu acho que não vem não. E passa despercebido e não vai buscar. Ou então pouco diz assim, não, vai lá que eu vou estar te esperando. Isso mesmo. E às vezes a pessoa chega e aquela pessoa nem se lembrou. Eu já vi muitos desse tipo, né, acontecer essas situações. Nem lembrou que aquela pessoa, durante a semana, a pessoa tinha falado com aquela pessoa. Tinha feito um Tinha compromisso. feito isso, um compromisso com ela de estar lá esperando e de repente não está. Né? Então assim, é complicado realmente. É complicado. E uma coisa que eu acho muito interessante é que qual é o valor de uma alma? E muitas vezes nós como cristãos não estamos tendo a atenção devida, o cuidado com aquela alma, com aquela vida que nós estamos nos comprometendo. Nós tivemos uma experiência agora recente de um rapaz que já tem um tempo que eu venho evangelizando ele e tudo. Só que ele é envolvido no meio de tráfico, envolvido em coisas pesadas. E ele chegou uma vez, tem mais ou menos um mês, contando testemunho. Ele fez: André, eu deveria ter ouvido você enquanto era tempo, porque eu sei que qualquer hora eu vou morrer. E eu cheguei para ele e falei: ainda é tempo. Ele: mas eu cheguei em um nível, no tráfico, que eu não posso mais sair. Se eu ficar, eu sei que eu vou morrer. E se eu sair, eu sei que vou morrer. E o que eu quero dizer com isso é que nós temos que estarmos atentos o tempo todo. Que muitas vezes muitas vezes a pessoa fica dentro da igreja, acha que o pregar a palavra é só dentro da igreja, acha que o seu melhor tem que ser dentro da igreja, acha que as pessoas têm que ver o que você faz dentro da igreja. Mas quem é você fora da igreja? Qual é o seu testemunho que você está dando? O que é que está brilhando em você? A presença de Cristo? O que é que seus vizinhos estão falando a seu respeito? O que é que seus parentes, a sua própria parentela, estão falando sobre você? Então é isso que nós precisamos estarmos atentos. As pessoas têm que olhar para você e têm que ver Cristo o tempo todo. Não é só no momento de culto, não é só dia de culto, não é só durante o culto, mas o tempo todo. E uma coisa que eu sinto assim um pouco de saudade, você comentou até isso do evangelismo, aquele cuidado de pegar, de buscar. Eu vejo que cada dia isso está mais distante. E as igrejas estão precisando voltar aquele acompanhamento mais de perto, aquele acompanhamento mais fino, refinado, daquelas pessoas irem orar na casa dos irmãos, procurar saber como é que os irmãos estão. Assim como eu tive no início a ajuda de pessoas e homens e mulheres de Deus, que foi tanto na minha casa quanto no monte fazer campanha, eu não fui o único não. Tem pessoas que precisam dessa visitação, tem pessoas que precisam de oração, tem pessoas que precisam ouvir a palavra.
Ah, irmão, mas a porta da igreja está aberta, venha para a igreja. Ei, mas nem sempre a pessoa que está no processo para ser liberto tem a força suficiente para entrar dentro da igreja. É que nem eu contei meu testemunho, às vezes eu cheguei até a porta e voltei. Minha força só foi até a porta. E quantas vezes eu não cheguei nem até a porta, que eu não tinha força? Então é necessário nós voltarmos a fazer evangelismo, voltarmos a fazer esse acompanhamento mais refinado, porque são vidas, são almas. E isso vai ser cobrado de mim e de você, que conhecemos a palavra, que falamos do amor de Deus, algumas vezes, que é para ser o tempo todo, não é para ser esporadicamente. São vidas. Você chegou assim a algum momento de você estar lá dentro do terreiro. Eu vou falar abertamente porque o pessoal tem que entender abertamente, porque tem pessoas que não entendem. Chegou algum momento você está dentro do terreiro e Deus falar com você lá dentro. Sim. Mesmo em meio àquela situação toda. Eu falo com todas as palavras. Naquele momento eu não entendia que era Deus falando comigo, porque eu estava muito aprofundado. Sim. Mas foi no momento que eu parei, olhei, não lembro se eu estava, eu acho que foi que todo mês eu só tem que ir fazer a limpeza no quarto de santo, no seu assentamento de santo, tudo. E eu lembro que nenhum desses dias eu parei e olhei como estava a minha vida. Eu olhei aonde eu estava chegando, que eu já estava no fundo do poço. Você limpando. Isso, eu fazendo as coisas. Enquanto eu estava fazendo as coisas lá no terreiro, isso de manhã, quando estava fazendo o banho de ervas, que antes de você entrar você tem que tomar o banho de ervas. E eu lembrei do Deus da minha mocidade, e é por isso que eu digo que foi um momento que Deus falou comigo, que eu parei e refleti. Eu estou aqui, estou fazendo tudo isso que estão me pedindo. E por que minha vida está desse jeito? Porque se eu estou fazendo tudo como eles querem, se eu estou obedecendo em todos os sentidos, ou porque minha vida está completamente destruída? Ali foi o momento, a primeira vez que eu posso dizer que era Deus falando comigo. Que Ele me fez lembrar o quanto era suave servir a Deus, o quanto era gostoso louvar, o quanto era precioso estar adorando. Lembrei até da época que hoje ainda existe, mas em minha adolescência era uma coisa que era mais forte, a Marcha para Jesus. Eu comecei a lembrar daqueles momentos de minha alegria, porque é uma alegria passageira quando você está nesse mundo. Quando você não tem uma alegria 100%, sempre falta algo. E eu lembrei daquela alegria. E tem muitas pessoas, você falou também da questão que o momento mais difícil foi seu filho pedir, né, um biscoito, você não teve como oferecer o biscoito, porque já tinha perdido tudo, o diabo já tinha roubado tudo. Quantas essas pessoas estão nesse meio, tira alimento de si, dentro da sua casa, da boca dos seus filhos, para oferecer. E a Bíblia fala que ele veio para matar, até Gigi botou aqui, né? Eu nem sabia que ela ia colocar, nem ela sabia que eu ia falar, que ele veio para destruir, para matar, para roubar. Então assim, quantas vidas têm sido destruídas, quantas crianças, quantos filhos, quanta mãe tem tirado da sua alimentação, da sua boca, podemos dizer assim, para oferecer um pouquinho que tem, para oferecer ao diabo, posso dizer assim, às entidades. E quanto mais você dá, mais a pessoa ele quer. Quanto mais você fazendo, mais ele quer. Então assim, quantas vidas neste momento estão fazendo isso, né? Que estão assistindo. Então assim, é algo para pensar, como você falou. Quantos Deus tem falado e eles têm achado que é Ele mesmo, é o sentimento, né? E Deus tem falado, não, aqui não é um lugar para você. Eu achei interessante que
aqui. Tem muita... gente, olha, vocês não têm noção de quantas pessoas têm nos procurado por causa desse tema, né? E assim, é algo muito importante. Então Deus, Ele não quer isso para sua vida. Deus não quer que você tire da boca dos seus filhos para você chegar a um ponto de estar no fundo do poço e não ter nada. Eu vi aqui que André, ele se emocionou, né? Os olhos lagrimejou porque ele disse que foi algo difícil que passou. Foi um momento que ele disse, não, isso aqui não é para mim. Isso. Né? Então assim, Deus, Ele não quer. Eu só quero fazer essa observação. Deus não quer isso para você. Tenha essa plena convicção. Mesmo você sem força, mesmo que você está sem conseguir chegar, mesmo que ainda não chegue até a porta da igreja, mas tente, porque o lugar ideal, que é para você estar neste momento, é na presença do Senhor. E eu tenho plena convicção, aonde você estiver neste momento, o Senhor Ele está te alcançando, Ele está liberando uma força sobrenatural e você vai conseguir sim chegar na presença do Senhor. Você vai, não tenha medo. Não tenha medo. Nós paralisamos todas as vozes agora que estão dizendo que vai te matar, que está dizendo que você não vai conseguir. Nós paralisamos em nome de Jesus. E você vai conseguir sim, porque foi para isso que Jesus veio. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor Jesus ele veio para dar vida e vida em abundância. Vida completa, cheia de vitória, cheia de virtude, e você sair sem se preocupar, porque Ele tem cuidado. Ele vai cuidar de você em todos os sentidos. Em todos os sentidos, tá bom? Eu disse que eu não ia falar muito. Tem mais um aqui, né? Se ele, a moça que relatou, se ele, no caso Jesus, né? Nos deu uma carta de alforria. Eu acredito que ela pode conhecer só do falar. Eu achei isso pela pergunta. Ela pode conhecer pelo falar, talvez ouviu algum dia, talvez seja o Deus da adolescência, da mocidade, como aconteceu com você. Então, por isso que eu estou dizendo, as perguntas que veio foi tudo baseada nesse tema. Se ele, Jesus, nos deu uma carta de alforria, assinada com o seu próprio sangue, como ainda existem pessoas cativas? Me ajuda a compreender isso. Então, porque tem muitas pessoas que Deus ele deu o livre-arbítrio ao homem, mas é o homem que decide o que quer da sua vida. Eu cheguei a entrar nesse mundo porque foi o que me fascinou. Eu não estava parando para ouvir a voz de Deus. Eu não estava parando para ouvir a palavra de Deus. Então eu fui deslumbrado com as coisas do mundo. Fui deslumbrado com tudo que o mundo oferece. Prostituição, bebida, curtição, festa. Então não tem como, Deus deu a carta de alforria. Realmente, Deus deu o livre-arbítrio ao homem que decide o que quer. Só que tem uma coisa, é uma alegria passageira. Você vai para uma festa dessa, você curte, você pula, que nem a moda hoje pro mundo. É o ficar, se prostituir, se envolver com um, com o outro, acho que está fazendo a melhor coisa do mundo. Naquele momento é bom, é gostoso, é prazeroso. Quem falar que a carne, os prazeres da carne é ruim, está mentindo. É prazeroso. Só que o que aquilo vai te levar, aonde vai te levar, são consequências. E você, muitas vezes, você está ali naquela festa. Vamos mudar agora que nem carnaval. Quantas mulheres se envolveu com homens que nem conhece? Quantas mulheres nesse carnaval engravidou de homem que não sabe nem quem é o pai? Só que a consequência ficou que foi aquela criança que está por vir. E ela vai olhar para aquela criança o tempo todo e vai dizer: eu não sei nem quem é o pai, mas naquele momento foi bom. Só que depois fica aquele vazio, porque não é completo. Agora, quando você vem para o caminho do Senhor, você abre seu coração, é uma alegria totalmente preenchida. Você alegra o tempo todo. Independente do que você esteja passando, você está feliz, que você sabe que Deus está com você. Independente da situação,
independente de como o mundo esteja. Passamos por um momento muito difícil que foi a pandemia. Mas como foi que o povo de Deus passou? Alegre, porque sabia que estava guardado, sabia que estava protegido. O Espírito Santo estava o tempo todo ali, nos auxiliando. Que foi um momento difícil para o povo de Deus. Foi um momento muito difícil e muito polêmico. Mas até aqui o Senhor nos sustentou. Então, que nem você falou, essa pergunta aí, provavelmente foi igual a mim. Ouviu falar de Deus, mas ainda não conhece a Deus. Porque quando ela conhecer a Deus, que ela parar para ouvir a voz do Espírito Santo, é tão gostoso. É tão gostoso que muitas vezes a gente, quando a gente passa a ouvir a voz do Espírito Santo, não é que ele fica dias sem falar, não, porque tem várias maneiras do Espírito Santo falar conosco. Mas tem horas que a gente quer só ouvir. E quando passa um dia sem ouvir, fala, será que tem alguma coisa errada? Mas não, a palavra está aqui também para nos auxiliar. A principal profecia está aqui. Deus fala através da sua palavra. Deus fala conosco através do louvor. Inclusive eu estava aqui, aquele louvor de abertura mesmo. Que louvor maravilhoso. Então o Espírito Santo fala de várias maneiras conosco. Nós precisamos estar só sensíveis e abertos. É verdade. Então, meu Deus, gente, tem tanto comentário aqui maravilhoso. Maravilhoso, meu Deus, não sei se vai. Isso mesmo, Andrezinho. Damos um bom testemunho e fazemos o ID do Senhor. É a sua irmã, né? A Beta? Isso. É a sua irmã. Regiane Pereira Bispo também está conosco, graça e paz. Pastor diz amém. A Eliane disse, verdade. Qual é o seu testemunho fora da igreja? Nossa, gente, isso me chamou a atenção, viu? Quem você é, né? Porque muitas das vezes as pessoas acham realmente, né? Eu não parei assim pra fazer observação, porque eu quis deixar ele indo, porque eu ia ficar bem quietinha. Gente, tem tanta coisa aqui, olha, tem tanta coisa pra ele contar que eu vou dizer que ele vai ter que vir novamente, viu? Eita, nem glória. que seja a gente abordar o mesmo tema, ou então outro tema que dê pra ele trazer também. Porque eu vou dizer, irmãos, é muito grande o testemunho. A esposa dele tá aqui conosco. Gente, ela não quis aparecer, que não é muito boa com microfone e câmera. Ela ficou, mas ela tá aqui dentro do estúdio. E ela disse, é grande o testemunho, viu? É grande. Tem muita coisa que Deus fez maravilhosa. Você precisa saber. Eu acredito que André volta de novo, viu? Volta de novo, em nome de Jesus. Aí, para terminar, não vai dar. Eu tenho certeza que não vai dar pra gente finalizar tudo. Então a própria esposa comprovou que o que Deus fez foi muito grande e não dá. Em 1h30 não dá pra gente contar. Então assim, o pessoal que está comentando bastante, em nome de Jesus, é verdade. Então nós precisamos realmente saber quem nós somos. Verdade. Que pra gente falar de Cristo não precisa estar com o microfone na mão. Apesar que eu vou dizer que os domingos tem sido uma oportunidade muito grande que Deus tem nos dado. É uma porta que Deus abriu, sabe assim. E eu tô muito feliz com essa porta aberta, porque a gente tem alcançado muitas pessoas. Amém. Então tem chegado em vários lugares, então você tem sido boca de Deus em vários lugares neste momento. Amém. Resposta do Senhor, então tem muitas pessoas chegando, então nós vamos sim. Então tenha certeza de quem você é, viu, gente? Fica atento. Então eu quero agradecer muito aqui, homem decidido. O homem decide o que quer. E também responderá pelas suas escolhas, a Gigi falou, né? Em concordância com a oração de Sara, amém. Em nome de Jesus, pastor também aqui falando. Cada obediência terá a sua consequência. Desobediência. Cada desobediência terá a sua consequência. Então é verdade. André, às vezes Marcelo, né? Marcelo está conosco também. Seja bem-vindo, Marcelo. Assim, André, você é o que está escrito lá em Romanos 8:28. Amém. Quer responder? Deus é maravilhoso. Aí meu pai meu pai? padrasto. Amém. Padrasto, Deus é maravilhoso. E eu louvo a Deus assim de ver. É que nem eu falei, né? Quem você é dentro da sua própria família. Isso. E hoje eu... É muito forte, gente.
André, você não passou borra minha maquiagem, pelo amor de Deus. E olha que eu passei bem pouquinho hoje. Eu imaginei É porque que seria assim, quando a gente para e olha, que nem eu falei, né? Como é que a sociedade te vê? Como é que tua família tá te vendo? E hoje eu vejo minha mãe, minha irmã, meu padrasto e próprios irmãos da... Eu quero até mandar um beijo também pro pessoal da Verme da Vida que tá aí acompanhando. Minha família do Lambarão, amo vocês, viu? Ver assim, compartilhar, falar de você, você vê que vale a pena. Você tá fazendo valer. Porque você falar o que é, não é ser. Você só é aquilo que as pessoas falam a seu respeito. Porque hoje tem muito eu. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu posso, eu faço. Comigo é assim. Mas as pessoas, como é que elas estão te vendo? Será que você está sendo o que estende a mão? Ou está sendo o que faz recuar a mão? Porque dentro da igreja, ser crente dentro da igreja é a coisa mais fácil do mundo. Eu falar do amor de Deus para você é a coisa mais fácil do mundo. E o mundo aí afora? Como é que a sociedade te vê? Hoje eu entro em certos locais que, por onde eu ando, que até uma coisa muito interessante que até a semana passada eu estava comentando com minha esposa. Eu trabalhava no centro, ali no centro aquele pessoal que fica ali, aquele usuário de droga, tudo. Eu sempre tive um respeito deles por mim. Eles sempre olharam para mim com a visão de respeito. Chego onde eu estaciono o carro, a mesma coisa. Ando em certos locais, certos bairros de periferia, ando despreocupado. Inclusive até quando eu vim Novo Horizonte, na verdade para mim aqui o Novo Horizonte não é primeira vez não, na verdade eu estou retornando no Novo Horizonte. Porque eu já andei por aqui no Novo Horizonte também, na igreja aqui. Então assim, sempre tem um cuidado de Deus, um chamado para essas pessoas mais carentes, mais excluídas, onde ninguém quer. O pessoal não quer dar aquela atenção devida. Mas eu digo uma coisa, em meio a essas pessoas, muitas vezes nós estamos olhando drogado, mas Deus está falando, ali é um pastor. Muitas vezes nós estamos olhando para uma prostituta, estamos julgando com o olhar carnal, é uma prostituta, ei. Mas muitas vezes é uma missionária do Senhor que está ali, uma boca de Deus, que Deus vai restaurar e através da vida dela vai restituir muitas outras vidas. Porque Deus serve para todos. Quem diria que um ex-macumbeiro hoje está aqui contando os feitos do Senhor, falando o amor de Deus? Nós não podemos estar julgando. Nós não viemos para julgar, nós viemos aqui para dar amor. Viemos para estender as mãos. E é o grande erro da maioria dos servos de Deus. É ter um olhar de superioridade. Ter o nariz empinado, achar que é alguma coisa. Nós sem o Espírito Santo não somos nada. Se tirarmos de nós a presença de Deus, o que é que fica? Então vamos olhar mais com amor, com maior cuidado. Vamos abrir o olhar espiritual. E aquilo que muitas vezes nós achamos que não tem mais jeito, para Deus ainda tem jeito. Porque Ele é o único que pode dar a palavra final. Ele é o único que pode dar o laudo certo. Por mais que o médico diga que não tenha jeito,
Por mais que o homem abra a boca e diz que não tem mais jeito, ele faz: agora eu vou começar a escrever uma história. Aí eu aqui, quando eu achava que a única solução para mim era a morte, o próprio Espírito soprava no meu ouvido. Aí foi quando eu abri meu coração e Deus fez: eu vou reescrever a sua história. É porque é muito grande, se eu for contar tudo não dá tempo não. É verdade. Eu abri aqui, né, o Romanos 8, 28, que seu padrasto deixou, né, o Marcelo. Diz assim, gente: estamos certos de que Deus age em todas as coisas, Amém. com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tá vendo mais uma verdade de Deus para sua vida? Amém. Que o Senhor, Ele age em todas as coisas. Coisa mais linda conforme o seu plano, conforme o chamado que o Senhor tem para você. Então você não precisa temer. Você não precisa temer. Por isso que eu vim abrir, né? Porque tem pessoas que podem não entender o que está escrito. Pra gente que está ali sempre lendo, pode já ter a base do que é. Isso. Mas eu vim ler para que você possa entender que estamos certos de que Deus age. Eu vou ler novamente. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, de que foram chamados conforme o seu plano. Então creia nisso. Essa é a verdade de Deus para você. Amém. Tá bom? Essa é a verdade de Deus. Gente, eu mandei até essa mensagem que chegou para mim. Já estamos chegando ao finalzinho, meu Deus. Por isso que ele disse que não ia dar tempo de contar. E chegou essa mensagem para mim, eu mandei para o André, mandei para a Gigi. E esse pedido de oração está com as intercessoras, né? Com as intercessoras, assim, que tem ajudado o podcast de uma forma, meu Deus, que falta a palavra para agradecer, né? E eu digo obrigada pelo apoio. Eu sempre digo ela assim: obrigada pelo apoio. Obrigada, como é bom ter vocês, né? Como é bom ter vocês. E o pessoal tem orado. E da mesma forma que essas, eu não vou citar o nome, tá? Dela, mas eu vou citar novamente esse pedido, porque talvez você também esteja necessitando, igual essa senhora está, desse pedido. Então, assim, pode mandar pra mim no Instagram o seu nome, se você quiser, pra gente estar colocando no pedido, colocando pras meninas, a gente estar orando. Vamos botar assim, pra gente estar orando por você, tá bom? Então eu vou citar novamente, eu mandei para o pessoal, eu mandei pro André, mas eu vou citar porque se você estiver passando por essa situação, se você estiver com esse medo, né, manda pra gente que nós vamos estar orando por você, tá bom? Veja só o que essa moça conta. Tenho 60 anos e desde os 7 vivo em um terreiro de Umbanda. Me encontro num estado de opressão mental, prisioneiro há muitos anos, que até me tornei incapaz de sair da caverna de pensamentos, sentimentos e emoções, por medo que os guias e orixás tire a minha vida e a vida da minha família. Me ajude em oração, não tenho forças. O André passou por tudo isso. Foi, André? Isso. O André, ele vai falar daqui a mais um pouquinho, ainda vou deixar para ele falar mais um pouquinho. O André passou por tudo isso. Opressão na mente, achando que era incapaz de sair daquela situação. Passou um processo de libertação profundo. Chegou ao poço, vou resumir. Chegou ao poço, foi difícil. Mas hoje o André se encontra aqui para celebrar os feitos do Senhor. E eu me lembro que em Salmos 118, verso 18 diz: não morrerei, mas viverei
e contarei os feitos do Senhor. Amém. Então o André é prova viva do que Deus ele pode realizar. Ele vivia nessa mesma situação que essa moça, que essa senhora estava, eu vou dizer estava, porque eu já creio na libertação. Em nome de Jesus. Estava enfrentando na mesma situação e o Senhor o resgatou. Então, se você está passando por essa situação, se aproxime do Senhor. Quiser mandar mensagem para a gente estar orando, pode mandar mensagem que nós vamos estar orando por sua vida. Eu me comprometo a estar orando por vocês. Entendeu? Então, assim, que é profundo. Então, lá mesmo, aonde você está neste momento, ainda que você diga, Sara, eu mandei mensagem, eu pedi oração, não tenho força, e eu continuo, nós vamos continuar orando também. E lá dentro, tenho certeza que assim como aconteceu com o André, de várias vezes lá dentro do terreiro, Deus falou com ele, mostrando para ele a situação, estou fazendo tanta coisa, e como é que está sendo minha vida. Verdade. Então Deus tem vida para a tua vida. Deus ele tem solução. Deus ele liberta, tá bom? E o melhor de tudo, ele comprovou o seu amor. Na cruz do Calvário, Jesus comprovou esse amor na cruz do Calvário, se entregando por você. Não foi só por mim, não só foi por André, foi por você também. Se entregou. Não tem prova maior. Só que ele não ficou na cruz. Ele não só morreu, ele ressuscitou, ele estronizou o império das trevas. E hoje nós podemos ter livre acesso diante do Senhor. Você tem livre acesso se você quiser. Se você der lugar e obedecer a palavra, obedecer, porque o fundamento é esse, Cristo, e a palavra é um só. Então creia diante do Senhor, se aproxima do Senhor, dá o primeiro passo que Ele dá junto com você, não tenha medo. Verdade. E aí ela já deu o primeiro passo, né? Sim. Que ela já procurou ajuda, ela comentou Sim. a situação dela. Quando eu vi esse pedido, eu me vi. Sim. Certo que foi num espaço menor, Sim. que o meu foram 14 anos. Mas eu estava na mesma situação. E eu quero dizer a essa moça, essa senhora, que eu creio que ela vai viver os melhores anos da vida dela. Eu creio que ela vai ter uma alegria imensurável quando ela se permitir Deus cuidar, Deus vestir ela com novas vestes, libertar ela de todo mal, que ela vê que vale a pena servir esse Deus. E eu creio que muito em breve essa mulher vai contar o testemunho, porque eu declaro em nome de Jesus Cristo que antes dela morrer, ela vai contar esse testemunho, ela vai ser liberta, ela vai ser sarada. E os 60 anos que ela viveu até hoje, ela vai dizer que vai começar a viver a partir do momento que começou a servir a Deus, porque vai ser os melhores anos da vida dela. Vai ser algo sobrenatural, não vai ser algo natural, vai ser sobrenatural, porque as coisas de Deus é sobrenatural. Das coisas de Deus, muitas vezes, 60 anos que ela viveu, nenhum ano Deus vai fazer ela viveu o que ela não viveu em 60. Eu creio, por isso eu falo, que ela vai viver o melhor de Deus. Só precisa abrir o coração dela, se permitir. E na verdade ela já deu o primeiro passo. Cabe a nós agora fazer o ídolo. Amém. Aleluia, amém. Glória a Deus. Deus irá falar com você. Nós estamos em oração, te amamos e Jesus também te ama, né? Ela tá aqui, a gente tá mandando aqui pra você, minha florzinha linda. Ela está nos ouvindo, né? Veja só que tem um grupo de mulheres que tem orado por você, que ama, já te ama, mesmo sem te conhecer, que já te ama, tá? Então você não tá só nessa batalha. Veja que o André falou que vai ser o melhor
vai ser o melhor ano, né? Deus irá fazer você viver tudo que você não viveu durante esse tempo todo. Então se permita, né? Se permita receber esse presente do Senhor, né? Se permita receber esse presente do Senhor. Deus já está falando. É verdade, Rejane, é verdade, Deus está falando. Concordo com a oração do André. Amém, amém. Nós cremos assim. Então, as minhas perguntas, nós temos ainda 2 minutinhos. Amém. Vou dar 2. Tem um aqui, já tá, quer dizer, na verdade tem um, porque eu roubei um. Mas eu vou pegar só 1 minutinho, viu, Aleph? Nós estamos já chegando ao final, já são 15h29. Eu tô impactada, gente. Eu já acho que eu só vou continuar aqui. Eu acho que eu nem consigo mais falar. E vou deixar com o André, certo? Esses 2 minutinhos, pode falar o que você quiser. Eu só quero agradecer. A mim foi uma honra estar aqui compartilhando um pouco dos feitos do Senhor na minha vida. Eu creio que vidas serão alcançadas através do meu testemunho. Assim como eu vivi, já tenho uma prova. Assim como a senhora deve ter outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E eu creio que no tempo certo essa semente gerará fruto. E eu quero abençoar a cada ouvinte, a cada pessoa que está nos assistindo através do podcast ou que esteja ouvindo através da rádio. E que cada pessoa que ouviu esse testemunho, que venha abrir seu coração e venha se permitir ser cuidado e guiado por Deus, porque vale a pena servir a Deus, vale a pena nós nos dedicarmos, vale a pena nós renunciarmos nossos prazeres carnais, porque o que vem de Deus é maravilhoso, Então só quero agradecer, e agradecer por tudo, e principalmente a Deus, que sem Ele nada disso seria possível. Amém? Meu Deus! Senhor, gente, a unção, a graça do Senhor. Meu Deus, pense em coisa gostosa estar dentro desse estúdio. Eu tô muito feliz, muito feliz. A voz já tá vendo que já tá embargando. Eu louvo a Deus pelo nível, né, aonde nós temos chegado. E quando eu falo desse nível, é pra glória do Senhor, porque quando eu recebi esse convite para estar neste lugar apresentando o podcast, para mim foi muito difícil. Eu já contei aqui a história, muitas pessoas já sabem. E Deus, Ele falou que alcançaria vidas. E veja essa história dessa senhora. Ela me chamou tão atenção, me impactou tanto, que eu enviei logo, né? Assim que eu recebi, eu enviei logo para Gigi. Porque assim, tia Rita e Gigi tem, junto com as outras meninas, quando eu falo elas duas, é porque Gigi é a líder da intercessão e tia Rita, ela tá assim muito próximo também, sempre conversando, sempre me orientando. E assim, eu louvo a Deus pela vida dessas mulheres, né, para essas mulheres, e eu mandei logo para elas, para estar orando, para estar nos ajudando com a oração. E a forma que Gigi me orientou, eu disse, nossa, ainda bem, eu agradeci a Deus, ainda bem que eu não respondi errado, né? Dei aquela atenção, fui com carinho, eu falei com essa senhora com um carinho muito grande. E eu disse a ela que eu não queria perder o contato, né? Aí ela até falou assim pra mim, mas eu vivendo do jeito que eu estou vivendo, você sendo pessoa, vivendo em um meio diferente que o meu, assim, mesmo passando por esse lugar, será mesmo no momento, né? Mas eu quero, então eu me comprometi a estar próximo. Amém. A estar próximo, porque, irmãos, é muito bom quando você vê que você está conseguindo fazer o propósito do Senhor. E como o André disse, sem Ele nada nós podemos. É para a glória dele, é para Ele. E assim estamos chegando em um nível que eu digo a você, que toda segunda-feira eu recebo mensagens depois do podcast, Sara, e eles dizem qual vai ser o próximo, o pessoal fica, qual vai ser o próximo tema, e eu sempre digo, eu libero já, aí na terça eu começo a liberar, né, os temas,
Porque a gente ora para que esses temas venham, para que eles venham. Ele não venha simplesmente por vir, né? Simplesmente por vir, mas que ele venha transformar a vida através da palavra. E todos os temas têm sido baseados na palavra do nosso Deus. E mais uma vez eu pedi a ajuda de Lígia, me ajuda em oração pelo tema, né? Me ajuda aí, elas sempre estão me apoiando, sempre me ajudando. Então, assim, eu só tenho que agradecer. Muitíssimo obrigada, André. Obrigada, a esposa de André também. Ela não está aparecendo, mas ela está aqui conosco. Vou dizer novamente, viu, gente? Ela está aqui. Então, obrigada. Obrigada por ser do canal de Deus. Obrigada por você ter vindo. Que o Senhor Jesus continue abençoando toda a tua casa. Em nome de Jesus, continuar, né? E eu quero chamar a atenção. Você, gente, hoje tem culto! Eu quero convidar você para estar, né? Para estar no culto. Lógico que eu vou convidar, né? Para aonde eu tenho recebido alimentação boa, palavra sem mistura, né? Mas se você não pode ir lá, encontre uma igreja mais próxima da sua Bíblia, tá? Que ministra a palavra de Deus sem mistura, tá bom? Verbo Lamarão, hoje tem culto às 18 horas. Isso mesmo. Né? Eu sempre eu tinha trazido. Só que eu acho que eu já procurei aqui no meu celular e não consegui, não encontrei. Domingo retrasado, eu trouxe o endereço. Eu sei que é o Euclides Figueiredo. Você sabe, André, o endereço? Não lembro de qual a numeração, mas é logo acho que ali é próximo à 152. rótula do Lamarão, isso. Né? Eu não tenho tanta certeza. É Euclides Figueiredo, General Euclides Figueiredo 152. Eu não tenho tanta certeza da numeração. Porém, é ali na rótula, é fácil, você vai encontrar ela logo. Entendeu? Logo ali como vai pro Japãozinho, não é isso? Isso. É bem fácilzinho ali no Lamarão, naquela rótulazinha que tem, pra ir pro Santo Dumont. Aí, em vez de você ir direto pro Santo Dumont, você já desce pra o Japãozinho, que você vai encontrar bem pertinho, Euclides Figueiredo, General Euclides Figueiredo 152. Creio eu que seja. É isso mesmo? Amém. A esposa dele aqui confirmou. 152. Gente, hoje tem culto. E eu digo a você que você não vai se arrepender. Tá? Você pensa no Senhor, o Senhor falará profundamente ao teu coração. E eu digo a você sem medo de errar. Sem medo de errar. Da portaria ao altar, você vai ver, ouvir Deus falar com você. Bem, porque os irmãos estão ali com muito amor, esperando você na portaria, com aquela alegria. E pode ter certeza, você vai ser tão bem recebido que você não vai querer ficar sem ir, mas vai sempre querer ir, sempre querer ir, sempre querer ir, porque o amor de Deus verdadeiramente tem nos alcançado através da vida dos nossos líderes, tá bom? Então eu já falei, disse que ia passar só um, viu, Aleph? Mas não passei quase. Mas já estamos chegando no finalzinho, só passei um pouquinho só para falar para você sobre o culto de hoje, tá bom? Então vamos lá celebrar o Senhor com alegria e Deus falará profundamente ao teu coração. Terça, obrigada. Terça e quinta e domingo, o pastor Gel colocou aqui. Não é só hoje não, viu? Não é só dia de domingo não, tem terça, quinta e domingo, certo? Na terça é às 19h30 e na quinta também, tá bom? Hoje é às 18h, tá certo? Então, muito obrigada, povo de Deus, muito obrigada, que o Senhor Deus continue abençoando sempre. E um forte abraço da Sara Góes, a tua amiga de todas as horas.